Há encontros que parecem pequenos, até que o tempo resolve arrancar o véu e revelar tudo o que estava escondido. Uma entrega comum, uma história sobre julgar rápido demais, sobre línguas que abrem portas e sobre como o passado de alguém nunca cabe na... E antes de continuar, me diga nos comentários, quantas vezes você já subestimou alguém sem nem perceber? Era fim de tarde, aquele horário em que o sol já não esquenta, mas ainda ilumina tudo com uma falsa sensação de calma. O prédio. E ninguém percebeu ainda. Ela desceu da bicicleta com movimentos simples, quase invisíveis. Uniforme amassado, mochila térmica nas costas, mãos marcadas pelo esforço de quem carrega mais do que comida. Seus olhos, no entanto, não estavam cansados. Ria de algo distante, talvez de uma negociação bem-sucedida ou de uma piada cara demais para ser simples. O sapato lustrado tocou o chão com autoridade. Ele parou por um segundo, viu a entregadora esperando. E naquele olhar rápido, decidiu tudo. Estava ocupado demais, interpretando a cena do jeito que sempre fez. Rico encontra pobre. Patrão encontra serviço. Nada de novo. Ao redor, pessoas entravam e saíam sem notar o que estava prestes a acontecer. Ele respondeu sem olhar direito, ainda sorrindo, daquele riso que carrega superioridade sem perceber. Havia algo no jeito dela falar, uma entonação diferente, uma pausa que não combinava com o estereótipo que ele tinha criado. Mas ele ignorou. Ele soltou um riso curto, quase automático, daqueles que não pedem permissão para sair. Não era maldade consciente, era hábito. Um riso treinado pela... A mão no ar, o celular ainda colado ao ouvido, como quem diz rápido, estou ocupado. O sorriso torto carregava uma certeza silenciosa. Ela não vai entender mesmo. Era o tipo de julgamento que não precisava. Algumas pessoas ao redor acompanharam com sorrisos constrangidos. Outras fingiram não ver. O constrangimento ali escolheu lados, sem ninguém perceber. Na cabeça dele tudo fazia... Apenas respirou fundo, com uma calma que não combinava com a pressa dele. Havia algo firme naquele silêncio, como uma palavra guardada no momento certo. O riso dele começou a ecoar sozinho. Não encontrou resposta. E isso Ele ainda achava que estava no controle da situação. Mas a entregadora já tinha entendido algo importante sobre ele, entendido o tipo de mundo em que ele vivia e, principalmente, o quanto ele ainda não fazia ideia de quem ela era. Ela ajeitou e ele pela primeira vez realmente ouviu. Ela repetiu a informação, mas não da mesma forma. As palavras vieram mais precisas, mais elegantes. Havia estrutura, ritmo, escolha consciente. Não era improviso. E esse pensamento o incomodou mais do que ele gostaria de admitir. Ela então corrigiu um detalhe do pedido. Fez isso com educação, mas com autoridade, sem pedir desculpas por saber, sem pedir permissão para... Porque quando a surpresa é grande demais, o silêncio vira testemunha. E o silêncio, naquele momento, falou alto. Ela percebeu o impacto e continuou, agora com naturalidade. Não estava exibindo. Estava apenas aquela sensação desconfortável de perceber que o mundo é maior do que os rótulos que usamos, que algumas pessoas carregam universos inteiros nas costas, mesmo quando só parecem carregar uma mochila. Ela não anunciou, perguntou de onde ela era. Pergunta comum, carregada de suposições. Ela respondeu primeiro em português. Depois, sem perceber, completou em inglês. Como quem muda de estrada sem olhar o GPS. O silêncio voltou a se espalhar. Ela sorriu de leve e continuou. Ela mencionou que aprender línguas era necessidade, não luxo. Contou que o italiano veio dos avós, o alemão de um antigo trabalho, o árabe de um período difícil fora do país. Nada soava como ostentação, soava como sobrevivência. Quando ela citou o mandarim, ele engoliu. Ela respirou fundo e, quase rindo de si mesma, completou. E um pouco de russo, quando preciso. 9 idiomas. 9 portas abertas dentro de uma pessoa que ele tinha reduzido a uma função.
9 mundos que não cabiam. Outras falam histórias inteiras, e só poucos sabem escutar. O corpo dele reagiu antes da mente. Os ombros relaxaram. O sorriso mudou de lugar. Já não era aquele riso solto, distraído. Era um sorriso contido, quase defensivo. Como quem percebe que pisou em... A voz dele saiu diferente, mais baixa, mais cuidadosa. As perguntas já não vinham carregadas de superioridade, mas de curiosidade genuína. Era tarde demais para desfazer o início, mas cedo o bastante para mudar o fim. Ela percebeu a mudança imediatamente. Não porque buscava, não longas, não teatrais. Uma frase simples, quase tímida. Mas ali, naquele contexto, valia mais do que discursos inteiros, porque desculpas verdadeiras costumam doer um pouco ao sair. E pela primeira vez, entendeu que riqueza não é só o que se acumula. É também o que se aprende, o que se atravessa, o que se cala até o momento certo. Existe um instante invisível em que decidimos quem o outro é. Às vezes dura não por maldade consciente, mas por conforto, porque julgar rápido economiza esforço, e o esforço assusta quem nunca precisou dele para sobreviver. Ele lembrou de quantas vezes foi ouvido sem ser questionado, às vezes, a ausência de ataque é o golpe mais forte, porque obriga o outro a conversar consigo mesmo. E nem todo mundo suporta esse diálogo interno. Quantas histórias ele tinha ignorado ao longo da vida? Quantas vozes deixou de escutar por... Pelo contrário, muitas vezes é incentivado. Mas toda vez que fazemos isso, perdemos a chance de aprender algo que não sabíamos que faltava. E essa perda é silenciosa. Ali, naquele encontro simples, ele aprendeu sem aula, sem livro, sem pau. Mudava o ritmo, o olhar, a forma de ocupar o espaço. Cada idioma carregava um jeito diferente de existir, como se várias versões dela mesma dividissem o mesmo corpo. E isso não confundia, ampliava. Era ali que morava a verdadeira força. O milionário percebeu: comunicação é mais do que palavras certas. É saber quando falar e quando calar. É perceber o peso de um olhar, o tempo de uma resposta. E quem vive entre línguas aprende isso cedo, porque errar nesses espaços custa caro. E ela tinha aprendido na prática. Ele pensou em quantas negociações fracassaram. Isso o desarmou. Ao redor, o ambiente parecia mais atento. Algumas pessoas fingiam mexer no celular, mas escutavam. Outras se aproximaram discretamente. Era como se todos estivessem aprendendo juntos. Porque quando alguém revela... O milionário entendeu que poder não é ser compreendido por todos. É conseguir compreender o mundo como ele é. E ali, diante dela, ele percebeu que falava muitas cifras, mas talvez ainda estivesse aprendendo a falar humanidade. Aquele tipo de silêncio que se instala quando ninguém quer perder uma palavra, e ele se espalhou rápido. Um segurança parou de conversar. Uma mulher que esperava o elevador manteve a porta aberta mais tempo do que o normal. Um rapaz tirou os fones. Havia curiosidade, surpresa, até admiração. E também desconforto. Porque ver alguém ser subestimado e depois revelado obriga todo mundo a se revisar em silêncio. Ninguém aplaudiu. Ninguém... Porque pela primeira vez, ele não precisava provar nada, só escutar e aprender. Ela terminou a entrega com a mesma simplicidade com que começou, sem se engrandecer, sem buscar validação externa. E isso, paradoxalmente, a tornou ainda maior. E todos ali sabiam, mesmo sem dizer, que tinham presenciado mais do que uma simples entrega. Depois que ela partiu, o espaço pareceu maior. Não porque estivesse vazio, mas porque algo dentro de cada... Pensando em quantas histórias passam por nós todos os dias sem serem ouvidas. Em quantas pessoas carregam mundos inteiros sem nunca serem convidadas a mostrá-los. O tempo tem esse poder estranho. Ele não humilha, não grita, não acusa. Ele apenas... E essa história não é sobre idiomas, dinheiro ou status. É sobre humanidade compartilhada, sobre escuta, sobre presença. Talvez você nunca encontre uma entregadora que fale 9 idiomas,
que ninguém é pequeno demais para nos ensinar algo essencial, e que julgar menos é uma forma silenciosa de evoluir, porque toda pessoa é maior do